Oi, meus amores, meus queridos, bem-vindos à aula de número 3 do módulo 5. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da dinâmica entre id, ego e superego e como que isso pode funcionar. Eu acredito que há uns 6 anos atrás eu atendi uma pessoa que me encontrou no YouTube e naquela época eu pegava várias demandas de queixas, né? Hoje eu trabalho exclusivamente com pessoas que sofreram abuso na infância, tanto na terapia individual como na terapia de grupo. Mas essa menina, ela nos procura em função de um perfeccionismo que chegou num estado tal que a vida ficou impraticável. Ela era responsável por cuidar da casa, da alimentação da família e fazer faculdade, isso em outro país. E a mãe e o pai trabalhavam fora. Havia também um irmão mais velho que morava em uma outra cidade com uma tia no mesmo país. Mas ela procura porque passava horas cuidando da casa, tomando vários banhos por dia, lavando as mãos compulsivamente, o que a gente já percebia aí um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, organizando as roupas e não conseguia, mesmo que ela acordasse muito cedo e dormisse muito tarde, estudando e cuidando dessas tarefas, ela não conseguia mais, porque o tempo estava mais voltado para essa ordem das coisas, inclusive a ordem da própria faculdade, né? Ela não conseguia estudar se a mesa não estivesse completamente de acordo com um certo sistema que ela havia pré-estabelecido. Então me encontrou no YouTube e a gente começou um processo terapêutico e a queixa era essa. Por bastante tempo, a fala dela era uma fala muito voltada para como ela havia passado aquele dia e os pais já reclamando porque os pais não podiam tirar nada do lugar dentro de casa porque incomodava terrivelmente. E era uma menina ainda bem jovem, no meio da faculdade, fazendo faculdade de medicina, inclusive, em outro país. Uma menina muito dedicada, muito estudiosa. E aí a gente começa a trabalhar a questão de como foi o desenvolvimento da infância. E a princípio ela conta, né, que a princípio ela fala que eles eram de uma família muito simples no Brasil. A mãe trabalhava muito, o pai trabalhava de guarda noturno, portanto ele dormia durante o dia e saía à noite para trabalhar. E que um dado momento, por ter uma parente em outro país, essa parente convidou para ela ir, a princípio trabalhar com eles, e ela foi, deu certo e acabaram abrindo uma microempresa em outra cidade, acho que uns 4 ou 5 anos depois que a mãe foi, a mãe já consegue abrir o próprio trabalho, na área eu acho que de organização e limpeza também, de residências. E 4 ou 5 anos, não me lembro bem, eles vão, né? E durante esses 4 anos eles ficam no Brasil, o pai, ela e o irmão. O pai como guarda noturno, ela com o irmão em casa. Na época ela tinha 8 aninhos de idade e, se eu não estou enganada, o irmão tinha 15 anos. Havia uma diferença aí de 7 anos, às vezes 8, dependendo aí do período do ano. E aí, o irmão de 15 para 16, uma coisa assim. E aí, ok, essa fala de uma vida muito difícil e que depois eles vão embora. E o irmão acaba indo trabalhar com essa tia nessa outra cidade. A mãe já estava numa outra cidade próxima, que já havia se desligado e montado o próprio negócio. E agora o pai vai também para ajudar a mãe nesse trabalho. E aí, mais tarde, ela chegando nesse outro país, ela fica com a função de cuidar da casa e estudar. E quando ela procura, ela havia passado na faculdade de medicina, já estava fazendo o curso, né, bem mais tarde aí. E ela continua com uma função que ela tinha no Brasil, que mesmo aos 8 aninhos, meio que ela assume a casa, porque o pai dormia o dia todo. Então ali ela já começa a cuidar da alimentação dela, do pai e do irmão, e da ordem da casa, colocar a roupa na máquina de lavar, organizar.
Mas aí é interessante porque começa uma fala, né, depois de todos esses relatos, de como ela fica no Brasil, depois da ida da mãe. E é muito interessante porque quando a mãe vai, o pai continua nesse trabalho, trabalha a noite toda e ela ficava em casa com o irmão. E neste momento começa o relato do abuso sexual por parte do irmão. A princípio, assistindo filmes juntos, o irmão colocava filmes pornográficos, ela se sentia mal, ela saía ali da sala ou do quarto, brigava com o irmão. Aí o irmão começava a passar as mãos nela e falar que era bom, que ele poderia fazer aquilo com ela. E ela relata que quando se vê, ela está ali meio que escravizada pelo irmão e quase que tendo que ter uma relação sexual propriamente dita com o irmão todas as noites enquanto o pai trabalhava fora. Mas aí havia uma chantagem por parte do irmão. Se você contar, eu vou falar que você assistia filme junto comigo, eu vou falar que você quis, eu vou falar que você também se aproximou, então eles vão me julgar, mas vão julgar você também. Então aí ela se cala e ela passa a ter aversão, nojo, náusea em relação ao irmão. E ela relata que quando ele se aproximava, como ela não conseguia se defender fisicamente, não conseguia já contar para os pais o que estava acontecendo e nem para ninguém, meio que ela se desligava do próprio corpo, como se ela não estivesse ali. O irmão fazia o que queria e aí depois parecia que ela voltava para o próprio corpo. E é nesse momento que inicia os banhos compulsivos. E ela fala que aos 8 aninhos ela já tomava 4, 5, 6 banhos por dia, como uma tentativa inconsciente de tirar aquele mal-estar do corpo, tirar aquele contato. E é terrível porque quando ela vai embora, a princípio lá no outro país, ela ainda fica meio escravizada pelo irmão. E quando essa tia chama o irmão para trabalhar com ela na outra cidade, morar na outra cidade, aí ela sente o maior alívio da vida dela. E aí ela começa a falar para os pais que não queria ver o irmão, mas ela não contou o que realmente havia acontecido. Apenas não queria mais contato com o irmão. E eu acho que o irmão já mais velho, aí já há mais de 20 anos, ele começa a ter alguma consciência e ele mesmo se afasta da família toda, se afasta da irmã, da irmã, dos pais, e começa a ficar realmente nessa outra cidade, ter pouco contato, e os pais não entendem muito bem por que ele desaparece. Mas ela fica com essa consequência dessa coisa do banho, do lavar as mãos, lavar o cabelo. Ela lavava o cabelo, quando ela procura, ela lavava o cabelo 3 vezes por dia, né, no mínimo, né? E depois ela relata que durante a questão aí dos abusos, ela lembra de um momento que o irmão teve um orgasmo e sujou o cabelo dela. E aí é incrível como a mente, né? Mais tarde ela tem também essa compulsão por lavar o cabelo constantemente. E aí os pais começam a não entender, a brigar com ela por causa da ordem da casa, por causa dos banhos, por causa da lavar a mão, lavar o cabelo, e não compreendem. Mas o que acontece num contexto como esse, no aspecto de id, ego e superego, né? Neste momento em que ela ainda é muito criança, aos 8 aninhos, começa todo esse processo, ela ainda estava nesse processo de desenvolvimento do que a gente chama de superego, que é a polícia interna. E é exatamente em função dessa autocondenação, porque ela sabia que aquilo que estava acontecendo não era algo lícito, a princípio ela se assusta, mas depois ela começa a perceber que aquilo não era algo ilícito, ela começa com uma superpotencialização, vamos dizer assim, do superego. E aí, nessa dinâmica id, ego e superego e realidade externa, né, a realidade, o superego ele toma um poder superior ao ego, superior, e o ego ele
perde um pouco do comando das outras instâncias. Então, infelizmente, quando existe uma situação como essa, e mais tarde nós vamos entender melhor como funciona o psiquismo para isso, quando existe um contexto como esse, pode ocorrer de o ego perder a administração do id e do superego. E o superego assumir a administração. E é ele quem comanda. E esse ego fica sem força. Tanto é que no relato, ela era uma pessoa que não tinha amizades na faculdade, ela estudava muito, até por causa do perfeccionismo desenvolvido, mas chegava na faculdade, não falava com ninguém, voltava para casa, se trancava em casa, e fora isso ela estava estudando, limpando a casa, tomando banho, lavando as mãos, lavando o cabelo, fazendo comida, lavando as panelas compulsivamente. Então ela estava nessa escravidão, em função desse histórico e desse superego que tomou o comando. Não havia o poder do id. E aí, depois que a gente começa a compreender tudo isso, ela relata que, às vezes, os pais tiravam, tipo, uma semana para ir para a praia, para descansar um pouco. Ela não ia com os pais. Ela ficava em casa, estudando, limpando a casa, e os pais não compreendiam aquilo que estava acontecendo. Quando ela começa o processo terapêutico, ela dá a resposta para os pais que ela havia desenvolvido toque, porque ficou longe da mãe por muito tempo, porque ficou responsável pela casa no Brasil ainda muito novinha. Mas o fator principal, que era a questão aí do abuso, ela preferiu nunca contar. E até hoje ela prefere não contar para os pais exatamente isso aí que aconteceu, né? Então, muitas vezes isso vai acontecer. O superego, ele toma um poder maior sobre as outras instâncias. E aí causa essa escravidão dentro daquilo que eu falei para vocês, que a gente chama de neurose. Então, o superego, o id estava extremamente sufocado, e o superego tomou um poder muito grande nessa dinâmica de personalidade. O detalhe é que o ego, o eu, se submeteu às ordens também do superego, de forma que ela não se permitia nenhum tipo de alguma coisa que fosse no aspecto de prazer, do direito de viver, Não, era uma vida de obrigação. Foi muito bom, porque no processo terapêutico ela conseguiu dar conta dessa neurose e conseguiu trazer o ego para o comando das outras instâncias. E aí sim, ela agora começa a entender que isso aconteceu em função dos abusos. Começa a entender que ela tinha apenas 8 anos e que o irmão era mais velho que ela. E que ela se torna, entra dentro de uma escravidão, né? Nessa relação abusiva, e aí ela desenvolve a neurose como consequência dos abusos que ela sofreu. Passa por um processo muito difícil de se perdoar, porque a mãe fora, em outro país, o pai trabalhando a noite toda e passando o dia dormindo. O aspecto também de solidão aí era muito grande. Infelizmente, a única pessoa que ela tinha era o próprio abusador, o irmão, né? Então ela começa a se perdoar por estar naquele contexto, porque ela entende que ela era só uma criança num contexto extremamente pesado, num contexto de muita dor e de muito sofrimento. Então, aquele que era o sentimento de culpa, e nós vamos ter uma aula somente sobre culpa para entender tudo isso, ela agora começa a ver que ela era só uma criança e que ela é inserida em uma situação de muito sofrimento e até de carência, né? De carência. E aí nós vamos entender que nesse contexto de carência, o corpo do ser humano, um corpo saudável, ele vai responder a estímulos sexuais e de um dado momento ele começa a sentir prazer, mesmo que a pessoa seja contrária àquilo que está acontecendo. Se o corpo é saudável,
teve um estímulo sem tirar prazer. E como dar conta mais tarde da ideia de que aquilo era terrível, mas que em algum momento proporcionou prazer? Aí nós vamos começar também uma questão muito complexa, que é a relação do abuso quando há o prazer. Mas é quase impossível não haver o prazer quando a gente pensa de um corpo saudável que recebeu estímulo. E mais ainda, a maioria das pessoas que passam por um abuso sexual de uma forma mais efetiva, como essa, são pessoas também que estão num contexto de muita carência, que era o caso dessa menina. A mãe fora trabalhando, o pai trabalhando e dormindo, e ela praticamente sozinha, vivendo com um abusador. Então, facilmente foi se configurando na personalidade esse formato de um superego extremamente opressivo, de um id sufocado e de um superego que escraviza inclusive o eu, que deveria estar no comando. Tá? Eu acredito que com esse exemplo fica mais fácil de entender essa dinâmica, como que ela vai ocorrendo, mas com as próximas aulas isso ainda fica mais claro ainda, tá bom? Beijo e até a próxima aula.